a parábola da candeia. E esse texto se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25, e também em Lucas capítulo 8. Vamos ao Evangelho de Marcos 21. Também lhes disse: vem porventura candeia ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Nesse primeiro versículo, há 3 palavras que nós pretendemos elucidar. Por exemplo, candeia. Jesus falava por parábolas, que é uma figura de literatura, uma figura literária, que é uma comparação para facilitar a compreensão do texto. E também Jesus usava de alegorias. Alegoria é quando você usa uma situação, um objeto, alguma coisa que você pode introduzir no texto para que a pessoa que tem experiência com aquele objeto, com aquela situação, entenda melhor. Então, no caso, a candeia, naquele tempo, era algo muito conhecido, porque não havia luz elétrica no tempo de Jesus. Então, as pessoas tinham essas candeias em casa, era uma espécie de uma jarra com uma ponta, e nessa ponta tinha um orifício por onde saía um pavio para ser aceso. Nem sei se muitos entendem o que é lamparina, mas é a mesma coisa, é a mesma função de colocar fogo e iluminar. Então, isso era a candeia. Os que tinham mais condições tinham várias candeias e colocavam uma em cada cômodo. Os mais pobres tinham apenas uma dessas candeias. E ela ficava normalmente no lugar mais alto, no caso, na parede, porque ela estando em lugar alto, ela podia iluminar mais. O que é um alqueire? Aqui fala que não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire. O alqueire era um lugar para se colocar os mantimentos. Nesse caso, a luz estaria escondida. Ou debaixo da cama. Então, a gente jamais coloca uma lanterna, o que seja que irradia luz, debaixo de uma cama, porque não terá nenhuma função naquele lugar. A luz é para ficar num lugar de destaque, num lugar mais alto. Hoje, as nossas lâmpadas, os nossos lustres ficam no centro e no alto. Esse velador era tipo um suporte que era anexado à parede, fixado ali, e a candeia ficava ali, iluminando. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aqui o Senhor fala de revelação, porque muito do que o Senhor dizia ficava escondido para aquelas pessoas a quem o Senhor já não desejava mais perdoar. Eram pessoas soberbas, como aqueles doutores da lei, aqueles fariseus que detinham os oráculos do Senhor, conheciam a palavra, mas não obedeciam e obrigavam que as pessoas obedecessem, sendo que para eles era um peso muito grande. Então, Deus ocultava através de parábolas e lhes vedava o entendimento para que não arrependessem e pudessem ser perdoados. Interessante que esse versículo 22, vocês me permitem colocar aqui um exemplo, em sentido diferente, mas teve uma aplicação muito importante na minha vida. Certa época, há muitos anos atrás, a minha família, nós sofremos uma injustiça muito grande, que trouxe muito transtorno para nossa casa. E nós desconhecíamos o autor daquela maldade. Então, eu comecei a ler num dia de domingo, porque já havia 2 meses que convivíamos com esse problema. Eu peguei esse versículo 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto,
E nada se faz escondido, senão para ser revelado. E num domingo, depois do culto, eu fui de hora em hora, todas as vezes que eu lembrava, eu repetia essa passagem. E o autor dessa façanha, dessa maldade que tanto nos prejudicou, aquela pessoa que de si própria, humanamente, jamais confessaria, esse alguém ligou e se confessou como autor daquele problema. Então, é um sentido diferente, mas também confirma que nada fica oculto, principalmente aos olhos de Deus. Há nada que façamos escondido que um dia não seja revelado, e para Deus não há nada oculto, porque tudo é claro para Ele, tudo é revelado a Ele. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também, assim como o Senhor impediu o entendimento, também Ele fez com que aqueles ouvidos ficassem impedidos de ouvir, porque ouvindo e aquela palavra sendo recebida na mente e no coração, aqueles homens que eram contra Jesus, contra toda a doutrina, eles poderiam ser perdoados. E esse não era mais o desejo do Senhor. O Espírito Santo de Deus não agiria naquelas vidas. Então lhe disse: atentai o que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então nós temos que ter muito cuidado nos julgamentos, e porque nós não podemos sentenciar ninguém. Então, se nós formos muito rigorosos com o nosso próximo, como eles eram rigorosos com as pessoas, mas não cumpriam, é um perigo que incorremos, porque o Senhor não se agrada disso. E nesse último versículo 25, pois ao que tem, lhe se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui nós fazemos um link, nós fazemos uma conexão com a parábola dos talentos, porque aquele que recebeu e não frutificou, não empregou aqueles talentos, até aquele que foi dado a ele, que era o mínimo, foi entregue para aquele que tinha 10, que multiplicou. Ele havia recebido 5 e no momento tinha 10. Então é por isso que o Senhor faz essa correlação, porque eles pensavam que tinha muito, que sabiam muito, que eram superiores aos outros, mas nem o mínimo do Senhor eles puderam absorver. Na Bíblia, inúmeras, incontáveis vezes, cita a palavra luz, porque o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo na forma humana, ele disse: eu sou a luz do mundo. Realmente, essa luz veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas. E até hoje, essa luz ilumina o mundo, mas muitos dizem não, muitos não se abrem para receber a palavra, para receber a luz que vem do Senhor, porque toda luz benfazeja, ela emana de Deus, ela emana do trono de Deus. No Salmo 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Imagina a gente andar com uma lâmpada nos pés, clareando onde a gente pisa. Então essa lâmpada é a palavra que ilumina os nossos passos, para que possamos enxergar os obstáculos e deles desvencilhemos. Muitas vezes o pecado é o obstáculo maior que enfrentamos. Então nós temos que pedir a Deus que nos sustente nas tentações, porque o demônio, o nosso adversário, ele sempre estará rondando, porque ele quer roubar de nós a luz de Cristo, porque é essa luz que nos mostra o caminho da retidão, o caminho da verdade. Luz para os meus caminhos. Então Cristo, a palavra, porque a palavra é o próprio Deus, é a luz maior, é a luz que mostra onde estamos pisando e onde deveremos pisar. Também no Salmo 119, versículo 5 diz: tomara sejam firmes os meus passos
para que eu observe os seus preceitos. Então, quem está no escuro, quem está longe do Senhor, que não está recebendo em sua mente e seu coração a luz de Deus, não tem como observar os preceitos, os juízos, os mandamentos do Senhor, porque estão na escuridão e essa luz não alcança. Antigamente, o azeite era caríssimo, porque é o combustível da lâmpada. Então, todas as pessoas necessitavam do azeite. Também, na época de Cristo, ainda não havia luz elétrica e todos necessitavam desse azeite para manter essa chama acesa, porque se secasse o azeite, não havia luz, porque sem esse combustível não há luz. O nosso combustível é Cristo, é a palavra de Deus. Esse combustível é que mantém a nossa luz acesa para que possamos alcançar outros, para que possamos levar a luz do Evangelho, que é tão importante sermos comissionados, e o Senhor mandou que levássemos a palavra, que pregássemos por todo o mundo, porque o mundo jaz no maligno, na escuridão, e somente a luz de Cristo, a palavra de Deus, pode trazer luz, pode trazer o entendimento. Então é por isso que o Senhor diz que não podemos colocar uma candeia, uma luz debaixo da cama. Há muitas pessoas que estão escondendo sua própria luz, e se escondermos essa luz, a tendência dela é ir se apagando, porque ela fica sem a manutenção. Então nós não podemos nos omitir, nós não podemos fracassar, porque o Senhor, Ele nos incumbiu, e também pelo Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá o combustível certo, na medida certa, para que possamos pregar, e nunca nos falta, porque você coloca um combustível no carro, à medida que você vai gastando, você tem que estar sempre colocando mais. Assim também nós, e a melhor maneira, o nosso posto de manutenção é a palavra de Deus, é a própria Bíblia Sagrada. Outro exemplo de luz, da vitória pela luz, quando Gideão, está no livro de Juízes, ele com 300 homens foi combater os 135 mil inimigos, os midianitas, que estavam prejudicando o povo de Deus. Ele e esses 300 homens levaram uma espécie de moringa com uma tocha dentro, e essa tocha foi acesa. E no meio da noite, quando estava tudo escuro, o acampamento dos midianitas era na parte de baixo, era no sopé, na parte plana. Então, quando ele deu a ordem que essa moringa foi quebrada e a luz veio à tona, e essa luz se multiplicou ali na montanha, e parecia que era um exército incontável, e eles ficaram tão confusos ali embaixo, que um começou a destruir o outro, a espada, porque a luz os confundiu. A luz confunde Satanás, a luz tira Satanás do nosso caminho. Se eu chego no quarto e acendo a luz, no mesmo momento as trevas se dissipam. Luz e trevas não andam juntas, por isso temos que andar na luz, para que o Senhor seja o nosso guia, para que a palavra de Deus guie os nossos passos, porque como filhos de Deus, como mensageiros da palavra, nós não podemos viver tropeçando, nós não podemos viver abastecendo do pecado, e sim do combustível que é a palavra. Então não podemos desprezar esse nosso manual tão importante para a nossa vida, e que nós possamos viver na luz, assim como Jesus andou. Que o Senhor nos perdoe os pecados e nos ilumine em todas as nossas decisões e oriente nossos passos. Amém. Que assim seja.